Bom pessoal, boa noite, estou aqui para gravar mais um vídeo. Em primeiro lugar eu queria agradecer toda a repercussão positiva que teve sobre os vídeos que eu gravei do imposto de renda, né, sobre como declarar o investimento em ações no imposto de renda. Para quem não sabe, eu fiz 3 vídeos aqui no canal, os 3 primeiros, sobre como declarar o investimento em ações no imposto de renda, em todos os detalhes, ensinando inclusive a como fazer um controle das suas operações, do custo de aquisição dos ativos. Então tá bem completo, né? Quem estiver fazendo, tiver qualquer dúvida, pode olhar que tá bem explicadinho. Eu ainda estou devendo fazer na descrição dos vídeos tipo um índice, né, com o minuto dos vídeos que aparece cada assunto, para que seja mais fácil vocês acessarem. Isso aí eu estou devendo, vou fazer aí assim que possível. Mas tá aí, tem bastante conteúdo. Eu gravei um 4º vídeo só tirando dúvidas, porque foram várias as perguntas, né? Muita gente com bastante dúvida. Então eu acho que eu esclareci aí a maior parte dos assuntos. Acho que não vai ter nada que apareça no imposto de renda de vocês que não esteja tratado nesses vídeos. Então, quem não viu aí, dá uma olhada, quem ainda estiver fazendo imposto de renda, porque eu acho que está bem explicadinho aí em todos os detalhes. Bom, acabando o imposto de renda, né, eu vou partir para o assunto que eu acho que foi o grande motivo de eu ter criado esse canal, que é a gente fazer vídeos discutindo juntos sobre o resultado das empresas, né, o resultado econômico das empresas. Então, o objetivo aqui ele é totalmente educacional, é só para a gente estudar e discutir, debater os resultados. Ele não tem nenhum caráter de indicação, de compra, de venda, eu nem poderia fazer isso. Então, o objetivo é educacional mesmo, a gente tentar entender junto o que está acontecendo e discutir os resultados das empresas, né, de capital aberto que estão aí listadas na Bovespa. Estou pensando em fazer aí vídeos comentando os resultados à medida que eles forem saindo. Então, na semana que vem começam os resultados, né? Hoje é dia 16 de abril. Semana que vem começam a ser divulgados os resultados do primeiro trimestre de 2019. E aí a ideia é ir comentando os das principais empresas, claro, né? Não dá para fazer de todas. A gente abrir aqui os balanços, dar uma olhada e ficar discutindo aí, né, o que é importante, o que não é, para a gente tentar aprender um pouco mais. Enquanto isso, a gente tem uma semana, enquanto não começam a sair os resultados, pensei em fazer 2 vídeos, um hoje bem simples, só mostrando onde obter informações sobre as empresas, porque é algo que muita gente às vezes me pergunta, não, mas como é que você sabe disso, onde que você viu isso? E às vezes as pessoas têm um pouquinho de dificuldade em encontrar as informações sobre as empresas. Você vê muitas dúvidas assim bem básicas quando alguém está querendo saber sobre determinada ação. Então vou mostrar hoje aí as fontes de informação que a gente tem sobre as empresas e os resultados. E depois essa semana fazer 1 ou 2 vídeos, vamos ver como é que eu vou estar de tempo, para comentar sobre como interpretar os resultados. É claro que num vídeo ou 2 não vai dar para ir muito a fundo, vai ser um negócio bem simples, bem superficial, mas pelo menos embasar quem está começando mesmo sobre um norte de como olhar nos resultados, de como enxergar alguma coisa. Porque o meu maior objetivo aqui é que as pessoas elas consigam entender as empresas sozinhas, que não precisa recorrer né, a nenhuma indicação, dica, relatório, né, que cada um consiga entender os seus investimentos por conta própria, pelo menos para saber mais ou menos o que está acontecendo. Então, vou fazer esses 2 vídeos mais introdutórios essa semana e depois a gente parte direto para a análise das empresas em si, né, para o estudo dos resultados das empresas, que a gente vai aprendendo com o tempo. Quando terminar a safra aí de resultados do primeiro trimestre, a gente pode voltar a fazer uns vídeos mais teóricos sobre, né, o que aparece, sobre as análises em si, sobre como interpretar os resultados em si. Então vamos começar hoje. A minha ideia foi fazer um vídeo simples, porém bem importante. É muito comum para quem está começando ficar meio perdido, não saber, né, você tem lá metralhado com um monte de ações, opções de ações, e não saber muito bem como escolher. Então o primeiro passo é você ter acesso ao que tem disponível de informação sobre essas ações. E como é que a gente faz?
Bom, estamos na era da internet, da divulgação ampla de informações, então hoje é muito simples você acessar praticamente qualquer coisa que você precise saber sobre uma determinada empresa. O canal mais fácil para você ir atrás dessa informação é o próprio site que as empresas têm de relação de investidores, né? Vou abrir aqui por acaso, como o primeiro resultado grande semana que vem é da Cielo, já vamos olhar ela direto. Então, se você chegar no Google e digitar o nome de uma empresa e RI do lado, um dos primeiros resultados sempre vai ser o site de relação de investidores. O que é esse site? Bom, aqui tem um pop-up da Assembleia Extraordinária, mas basicamente é um site que a empresa vai reunir as principais informações, né, econômicas sobre o resultado delas, para que você possa acessar. Todas as empresas, acho que todas têm que ter, pelo menos as principais empresas têm um site como esse aqui, por exemplo. E eles são bem padronizados, esses menus, né? Tem as informações básicas, né? Aqui, por exemplo, composição, acionária, estrutura, societária, né? Tem a central de resultados, onde é o principal foco nosso aqui, eu já vou mostrar. Tem um contato para você entrar com a empresa, então pelo menos as principais empresas vão ter um site aos moldes desse aqui, claro, cada um vai ser um pouquinho diferente, né, com o que a gente precisa saber sobre ela. Então, vamos dar uma olhadinha nesse da Cielo que eu abri como exemplo, né, só um exemplo. Então, o primeiro item do menu aqui tem a composição acionária da empresa, né, tem os principais acionistas, controladores, o Bradesco, está aqui a fatia verde, o Banco do Brasil, que é o roxinho, e o que tem de ação em circulação e tal. Então, o primeiro item que tem aqui, composição acionária. Na estrutura societária, ele vai colocar todas as... Deixa eu ver se eu aumento aqui. As empresas que tem, né, que a Cielo tem participação, que tem um percentual, mais um monte de coisa, governança. O estatuto social é um negócio legal de ver, porque tem algumas informações que às vezes são importantes, né? Então, aqui é o estatuto social da empresa como se fosse aí o normativo que a empresa tem que seguir. Então, tem as políticas deles de compliance, anticorrupção, proventos. Deixa eu ver aqui a política de proventos, se tá explicadinho o que eu pensava. Tal. Então, aqui no Estatuto Social, por exemplo, o Estatuto Social estabelece pagamento de dividendo mínimo obrigatório de pelo menos 30% do lucro líquido. Então, aqui no Estatuto Social você consegue descobrir que a Cielo, obrigatoriamente, ela distribui 30% do lucro líquido, pelo menos, né? Então, aqui no Estatuto você vai ver várias informações sobre a empresa. Essa do pagamento mínimo é algo bem... o pessoal sempre pergunta, né? Todo mundo acha que o mínimo obrigatório é 25%, que tem na lei das SAs, mas na verdade ele depende do estatuto social da empresa. Quando o estatuto é omisso, que tem lá o percentual mínimo da lei das SAs, mas a princípio o pagamento mínimo de dividendo está aqui, no estatuto social da empresa. Aí tem mais coisas, conselho, código de ética, cada empresa coloca o que ela acha mais importante, mas em geral, em todas elas você vai ver isso aqui, ó, central de resultados. Né? Não sei se está dando para ver bem, por causa das cores do site, mas quando você entrar no central de resultados, ela vai mostrar os principais itens que tem aqui para a gente acessar. Quais são? Primeiro, resultados. Então isso aqui pode estar aqui na Cielo como resultados, pode estar como release de resultados, algo desse tipo. O que é esse documento? Vamos abrir o do quarto trimestre aqui. O release de resultados é basicamente o que a gente analisa todo trimestre. Seria aí o que o pessoal chama de balanço, né? Um balanço engloba outras coisas, mas é o resultado do período. No caso do quarto trimestre de 2018, eles fazem aqui um consolidado anual. Não é o resultado mais completo que tem, mas é o mais objetivo, é o que mais vale a pena a gente analisar.
Vocês vão ver, esse documento tem 21 páginas e ele é basicamente um resumo do resultado da empresa no trimestre. Então, aqui no começo vocês vão ver que tem os destaques, a mensagem da administração, ou seja, eles explicam mais ou menos como é que está a situação da empresa e vão para os números propriamente ditos. Isso aqui eu pretendo falar no próximo vídeo, assim, uma forma básica como analisar. Mas só para vocês terem uma ideia, aí ele vai analisar os resultados com gráficos e tudo mais. No final, sempre tem aí os resultados padronizados de fluxo de caixa, né? Tem os anexos. Então você tem aí o fluxo de caixa da empresa, balanço patrimonial, enfim. O release de resultados é assim o feijão com arroz da análise de empresa. Ele vai mostrar como é que foi no período, quanto deu de lucro, prejuízos, operações, venda, né? E vai comentar focado no resultado. O outro item que a gente tem aqui, apresentação, normalmente está como apresentação de resultados. Deixa eu baixar ela aqui. É algo que ocorre em toda a divulgação de resultados, normalmente no dia seguinte, às vezes no próprio dia. A empresa faz uma apresentação dos resultados, ou seja, você pode ir lá assistir pela internet. Esse link aqui, ó, webcast, é para você assistir a apresentação na internet. Vai ter essa apresentação de slides aqui, mais um áudio, né, que o pessoal da empresa vai comentar os resultados. Então a Cielo disponibiliza o áudio, eu não vou abrir aqui por causa do vídeo, não vai ficar bom. Algumas empresas colocam a transcrição também, então vamos abrir a descrição para a gente ver. Que nessa apresentação de resultados, basicamente, ó, aqui é feita uma apresentação, diz quem está presente, os diretores, lá, e aí o diretor começa a falar, ó, bom dia, sejam bem-vindos, queria, né, saudar os analistas, agradecer, né, essa é a minha primeira participação, começar reforçando que a Cielo, a grande líder. Então, nessa apresentação aqui, que estão os slides, é feita sempre junto à divulgação de resultados. Nela a empresa os diretores vão explicar com mais detalhes, porque no release de resultados é algo mais técnico, mais objetivo. E na apresentação eles, né, explicam um pouco melhor. Então vamos ver aqui os slides. Vocês veem que não é simplesmente número de resultado, eles vão mostrando um pouquinho das tendências da companhia, como é que está o crescimento das receitas, os volumes. Então é algo um pouco menos formal, em que a empresa tem a oportunidade de explicar a parte contábil, né? Falar, ó, deu lucro, por que deu lucro? Né? As vendas caíram, né? Aqui a gente vê, por exemplo, né, o número de máquinas vendidas a Cielo aumentou muito, então o cara, ó, tá legal, estamos conseguindo vender bem. Aí ele pode dar ou não uma opinião mais pessoal, do tipo, não, a gente achou que foi muito bom, ou a gente ficou devendo um pouco. Então, na apresentação tem um pouco mais de liberdade para esse tipo de informação. Vê aqui que no da Cielo eles têm as projeções, então o cara falou da projeção de 2018, qual era a estimativa, o que aconteceu, e ele falou da projeção para 2019. Né? Então a apresentação eu acho bem interessante também, porque você sai um pouquinho do resultado padronizado ali, receita, EBITDA, lucro, e é algo assim um pouco mais pessoal. Você vai ouvir o diretor da empresa, né, o diretor de RI, explicando, dando um pouquinho de impressão dele. Claro que tem apresentações melhores, piores, algumas são bem simples, assim. Né, você vê que a pessoa está lendo um roteirinho ali e acabou, mas tem umas muito boas, que o pessoal realmente explica o que está acontecendo. Então eu gosto, o resultado é sempre indispensável você analisar, porque é onde estão os dados, e a apresentação eu acho bem útil também. Eu acho que assim que você tiver tempo, vale a pena ouvir a apresentação para ver mais ou menos o que a empresa tem a dizer sobre aquele resultado. O outro item que está aqui, né, esses três são todos relacionados à apresentação de resultados. O próximo item é ITR-DFP. Deixa eu abrir um aqui para mostrar para vocês. Esse é o que seria o balanço completo da empresa. E completo, eu digo completo mesmo. Vocês vão ver que vai ter mais de 100 páginas aqui. Enquanto o release tem 21, vamos ver aqui.
As demonstrações financeiras têm 101 páginas. Então aqui é o que tem de mais completo do resultado da empresa. Vocês vão ver que esse comecinho aqui é sempre uma cara meio padronizada. Vou aumentar o zoom. É outra vantagem aqui do DFP, que as informações são todas padronizadas. Então, por exemplo, aqui tem o balanço patrimonial, todas as linhas aqui você vai ver igual nas empresas, e ele tem os 2 últimos exercícios, né? Além de 2018 tem o resultado 2017 e 2016, e tem aqui o balanço todo padronizadinho, bonitinho. No release de resultados, vocês vão ver que a empresa tem uma liberdade maior, ela faz ali do jeito que ela acha mais bonitinho, com cores, e ela pode colocar tudo aquilo que está lá ou não, normalmente não, ela faz uma DRE mais personalizada com o que ela acha que é importante. Então aqui você vai ver tudo padronizado, né? É mais comparável, vamos dizer assim. Então uma das utilidades de analisar aqui a DFP é quando você olha no release e você está achando meio estranho, que a empresa não colocou tudo que deveria, você vem aqui e aqui tem tudo padronizadinho, né, conforme as normas contábeis. Esse resultado aqui, ele é auditado. Então, no final aqui tem o parecer dos auditores, eles foram lá e conferiram para ver se esse resultado está de acordo com as normas contábeis, então é algo mais padronizado para você olhar. Tá aqui, receita, né, resultado bruto, financeiro, lucro por ação. Então aqui está uma DRE bem padronizadinha, tem fluxo de caixa, tem umas outras coisas também que a gente não costuma ver tanto, mutação de patrimônio líquido, valor adicionado, enfim, tem os resultados aí padronizados no começo. O resto, eu falei que tem umas 100 páginas, né? O resto é um resultado como se fosse um relatório expandido, né? No release você tem um resultado aí mais objetivo e aqui você tem ele completo. Na DFP, no ITR, você tem tudo. Então, tem a mesma mensagem da administração, os mesmos resultados, né? Os gráficos aqui, só que ele vai entrar no detalhe, né? Deixa eu pular aqui para frente. Então, enquanto no release ele vai falar quanto tem de caixa, a empresa tem tanto de caixa, tanto de dívida, aqui no DFP ele vai dar os detalhes. Ó, nosso caixa está aplicado em CDB, então é muita coisa mesmo. Por isso que esse não é um documento que a gente olha todo trimestre, pelo menos não é razoável você ficar olhando todo trimestre, porque tem muita coisa, ele explica todos os detalhes, né? As recompras de ações aqui, ele põe mês a mês, quando comprou e tal. O que mais que ele tem aqui? Despesa, enquanto aqui no release tem lá um item despesa de pessoal, aqui vai ter despesa, né, todas elas, né, abertas em detalhezinho aqui, explicando com as notas explicativas. Né? Então, eu estou falando aqui que despesa de venda, né, inclui desenvolvimento, marca, propaganda, né, outras despesas, ele vai explicar o que são as outras despesas. Então, aqui no DFP tem todos os detalhes do resultado da companhia, ele tem auditado, tem parecer de auditor, né? Isso aqui é o parecer da auditoria, cadê? Então você vai lá, ó, examinamos as demonstrações e tal, em nossa opinião, apresenta adequadamente em todos os aspectos. Então aqui é o resultado completo. Por ele ser tão completo, né, é algo que você vai consultar eventualmente, quando você quer saber um detalhe de alguma coisa, não é algo que você vai ver todo o tempo. Né? Quando você vai começar a estudar uma empresa nova, meio diferente, você pode abrir lá para ver alguma coisa, ou quando você tem alguma dúvida. Fora isso, a gente fica mais nesse resultado simplificado. E aí, além disso, cada empresa põe mais alguma coisa que ela acha importante. A Cielo ela tem uma demonstração financeira seguindo outras regras contábeis, que é essa COSIF para a instituição financeira. Tem uma planilha interativa. Vamos ver como é que é essa planilha aqui. Abre uma planilhazinha do Excel. Ela tem basicamente a DRE em Excel aqui.
Tem várias abas, né? Tem uma apresentação, tem todos os dados aqui. Se você quiser fazer alguma conta aqui, ele te dá uma planilhazinha aí, já com os dados digitados para você utilizar. Então, fora isso, cada empresa põe outras informações. Outra coisa legal é quando você vem aqui ó, em publicações CVM, a empresa lista todas as informações que ela tem que prestar para B3, para CVM. Por exemplo, os fatos relevantes. Então aqui tem uma lista de todos os fatos relevantes, está em 2019, né, 2019. Os comunicados ao mercado, os eventos corporativos, aviso ao acionista. Então tudo que você precisa está aqui, precisa saber sobre a empresa, né? Todos os avisos, os comunicados, né? Então geralmente está em central de resultados ou central de downloads, alguma coisa assim. Aqui nessa aba Fale com RI, nesse Fale Conosco, geralmente você tem um formuláriozinho aqui. Se você tem alguma dúvida, você pode mandar uma mensagem lá para a área de relação com investidores. Então você vai lá, põe o teu nome, e-mail e faz uma pergunta. Queria saber, né, o que é esse resultado e tal. Você pode mandar uma pergunta lá para eles. Você pode entrar em contato por e-mail. Tem os e-mails, telefone, né, tem até o endereço lá da área de relação com investidores. Então aqui é uma forma de você entrar em contato. Uma coisa que eu recomendo todo mundo fazer é isso aqui, ó, cadastre-se no mailing. Então você vem aqui, coloca o seu e-mail, o seu contato, e aí você vai receber tudo aquilo que eu mostrei para vocês, fato relevante e tal, você vai receber por e-mail. Então é bem legal, pelo menos as empresas que você acompanha, você está cadastrado, porque você recebe no seu e-mail. O e-mail a gente olha normalmente com uma boa regularidade, então você vai ficar sabendo tudo o que acontece. E, bom, é isso aí. Tem um monte de coisa aqui. Se quiser ficar fuçando, cada empresa vai ter site de um jeito, né? Deixa eu mostrar o da Itaú. O da Itaú é bem legal, o site de RI deles. Tá, ele tá avisando aqui das palestras da PMEC. Então você vê que é um site bem bonitinho, bem acabado. O Itaú, ele tem um podcast que ele tem entrevistas aí com o pessoal do RI, com os diretores, aí você pode ir lá escutar, bem legal. O Itaú tem um comentário em vídeo do CEO, né, do diretor sobre os resultados. Então aqui tem um comentário curto, né, 3 minutos, mas lá o Cândido Braher vai lá, tá comentando como é que foi os resultados da empresa. Então é isso aí, cada empresa tem o seu jeito de mostrar. Você vê aqui que o do Itaú é bem completo, né? Tem vários formulários, né? Tudo quanto é informação aqui dá para você consultar, né? O principal sempre são esses fatos relevantes, que são as notícias sobre a empresa, e os resultados, né? Que vamos ver aqui onde é que fica. Tá, recompra, agenda, apresentação. Calendário de eventos. O calendário de eventos é legal porque você consegue ver quais dias vão ser divulgados os resultados. Então, o resultado de 2018 foi divulgado dia 4 de fevereiro e o próximo é dia 31 de maio. 31 de maio. Não, é esse aqui. Esse aqui, ó, dia 2 de maio. Resultados do primeiro trimestre de dia 19. Então, dia 2 de maio ela vai divulgar os resultados do primeiro trimestre de 2019. Que mais tem de informação? A grande maioria das empresas também vai ter um item tipo isso aqui, ó, apresentação institucional. Nas apresentações institucionais, aí a empresa tem mais liberdade ainda para comentar sobre os resultados dela. Então, ó, aqui nessa do Itaú, a gente vai ver que ao invés de falar dos resultados do Itaú, eles vão falar um pouco de cenário macroeconômico, como é que está a expectativa de PIB no Brasil, de crescimento. Então essa apresentação institucional, geralmente as empresas fazem pelo menos uma por ano, né? O Itaú que faz várias, mas normalmente se faz um por ano. A empresa comenta aí muita coisa, né? Detalhes, não detalhes contábeis como tem lá na DFP, mas detalhes mais do negócio dela mesmo.
né? Tá aqui, ó, Itaú Unibanco Hold, a visão geral, tamanho dele, onde tem as unidades, né? A visão do, né, ser um banco líder. Então, nessas apresentações, geralmente a empresa explica sobre o negócio dela mais. É legal de ver também, é claro que assim, a gente foca sempre no resultado, que no final das contas é o que interessa. Não adianta nada aqui, ó, por exemplo, a empresa falar que é fanática por performance, né? Pô, né, a gente foca resultado se o resultado não vem. Então o foco é sempre olhar o resultado, mas quando você tem um pouco mais de tempo, é bacana olhar essas apresentações que você tem uma ideia da visão, da gestão, que eles querem, né? Ó, né? Por exemplo, Itaú, que queremos ser reconhecidos como o banco da América Latina. Então você já espera que, né, o Itaú já tem participação em vários bancos aí na América do Sul, mas você espera que dependendo ele pode aí aumentar a participação deles, aumentar o tamanho deles na América Latina. Então eu acho legal olhar essas apresentações institucionais. A Cielo deve ter aqui também, vamos ver. Aqui, ó, apresentação institucional. Aí tem várias aqui, né? Dependendo da data. Você vê que a Cielo faz uma por mês, né? Então, 2019 ela já fez 4. E vão ver da mesma forma, né? Apresentação corporativa vai falar o futuro, os riscos, né? Que ela é líder, né? Falar sobre o mercado dela de cartão, né? De adquirência. Ela vai dizer como é que tá a substituição de dinheiro em cheque. Então vocês viram que é algo mais do negócio mesmo, da operação dela. Não é tão contábil do resultado em si. Certo? Bom, nem todos os sites de RI são bons igual o Itaú, né? Deixa eu mostrar um para vocês que é classicamente ruim. Graziotin. Então, a gente viu esse site todo bonitinho do Itaú, com vídeos e tudo mais. Aí você vai ver o site de investidores da Graziotin, já sai com erro. Né? Você vê com um layout bem antigo, só tem os relatórios anuais. Né? Vamos ver aqui a relação com o investidor. Até que tem os menuzinhos aqui. Serviço, CVM, vamos ver. Tem, ó, tem as informações trimestrais, tá melhor que eu imaginava. Você vê que é bem diferente de um site desse aqui, né? O site da Cielo mesmo. Mas tudo bem, o importante é a empresa ser boa, né? Não o site de RI. Aqui talvez não vai ter tantos detalhes, né? Pelo visto, ó, não tem apresentação. Tem fato relevante, informação, acordo de acionista. Tem apresentação institucional. Aí tá melhor que eu imaginava. Então tem lá da Graziotin também a apresentação dela, tá carregando, é grande. Deixa eu procurar um outro site que é piorzinho aqui pra gente ver. Da Sanepar. Então assim, qualquer empresa que você quiser, você vem aqui no Google, digita o nome da empresa RI, provavelmente vai ser aí um primeiro ou um dos primeiros a abrir. Até o site da Sanepar tá bonitinho. Ela que também era historicamente um RI bem confuso. Vamos ver o release. Aí tá legal. Antigamente esses releases aqui eram todos mal feitos. Quer ver? Vamos ver se tem os antigos aqui. Então tô aqui em resultados, ver todos os resultados. Um negócio legal da Sanepar, por exemplo, é que ela mostra o nível dos reservatórios dela. Então, ó, tem 4 reservatórios aqui, esse está 93%, esse 80%, esse 100%. Então, cada site de RI põe aí a informação que ele acha mais legal, né, mais importante para passar para os acionistas. Quero ver um resultado antigo da Sanepar aqui, para mostrar como é que era. Vamos ver, 2009. Ó, vocês verem aqui, em 2009, a Sanepar não dava nem um release de resultado, que é aquele... né, informe mais mastigadinho, que tem os gráficos bonitinhos. Então, se você quisesse ver o resultado da empresa, você tinha que abrir o ITR ou o DFP, que é mais trabalhoso, tem muito número. Então, isso aqui é um sinal de uma governança não tão boa, né? Eles nem tinham uma transparência de resultados boa. Então, vamos ver, 2010 também não. 2011 não. Isso é recente, ó. Só em 2013... que eles começaram a divulgar já um release legal. E olha lá como é que era
Eu lembrava que era bem feinho, então o cara fez lá no Word, sei lá, uma coisa bem simplesinha, né? Qualquer um faria, uns gráficos bem antiguinhos e tal. É como é que a Sanepar divulgava os resultados, olha só o gráfico. Naquele Excel lá do Windows 95 ainda. Mas enfim, é como eu comentei, é importante a empresa ser boa. Não adianta nada ela ter um site moderno lá, todo com design, se os resultados são ruins. Quer ver o exemplo? Vamos ver aqui o da Graziotin que carregou. Né? Então tem aí a linha do tempo da empresa, né? Evolução do mercado. Então você vê que nessa apresentação institucional as empresas comentam mais sobre o mercado delas, né? Não tanto sobre o resultado. O que eu ia mostrar? Ah, vamos ver uma empresa que para mim é um exemplo de um RI legal, mas que não tem tido bons resultados, né? Brasil Foods. Então, ó, a gente abre o site da RI, né? Ele tem todo um design, carrega lá, bonitinho. Os resultados são bem bonitos, ó. Vamos ver aí. Relatório. Ah, não. Vê esse aqui. Aqui a Brasil Foods ela chama de release só uma paginazinha divulgando o resultado, né? Vocês vão ver que cada lugar é um pouquinho diferente. O resultado mesmo dela é esse aqui, ó, relatório da administração. Tem 28 páginas, né? Tem aqui os resultados dela. Eu lembrava que era mais bonitinho da Brasil Foods, tinha uns gráficos mais legais. Mas enfim, um site legal, bonito, só que a empresa tem resultado ruim, então não adianta nada. A Cielo, acho que ela divulga também um release curto desse. Como é que é? Deixa eu ver aqui. Ah, esse fact sheet aqui, quer ver? Olha lá. Tem 2 páginas, né? Que aí tem só um resumo do resumo mesmo. Ó, a Cielo, a maior adquirente da América. 10% do PIB passa por ela. Tem aqui o market share que está caindo, uns problemas dela. Retorno alto, payout grande. Bem bonitinho. Aí tem uma tabela de resultados, destaques operacionais e acabou. Então aqui é o resumo do resumo, né? Às vezes as empresas têm isso aqui. Bom, então a gente viu vários sites de RI, como eles são. Basicamente, se você quiser, né, é só botar, por exemplo, aqui em Ambev, coloca o nome da empresa, RI na frente, ele vai abrir o site de relação com investidores, eles são mais ou menos padronizados, né, os menuzinhos aqui, ó, tem aquelas informações de estatuto, diretoria, né, algumas informações, né, como pagamento de dividendos, os relatórios, os resultados, né, calendário, apresentação, então é mais ou menos padronizado. Uma outra fonte de informação sobre as empresas é o próprio site da B3. Então você pode vir aqui e procurar, né? Vamos ver o da Itaú, por exemplo. Itaú B3 vai abrir algum link, eu acho que esse aqui, com o endereço lá da Bovespa, ainda endereço antigo, que você vai achar a página da Itaú dentro do site da B3, da Bolsa. Então aqui também tem informações, nome do pregão, os códigos de negociação, então tem 2 códigos, CNPJ da empresa, tem aquelas notícias que eu comentei aqui, todas as notícias, outras informações de compliance, a multa, vamos ver as multas aplicadas ao Itaú. Então a última multa que ele tomou da CVM, da Bolsa, foi em 2013. Foi em junho de 2013, porque ela não observou alguma regra de atualização do calendário. Então tem aqui alguns dados econômicos, posição acionária que a gente viu lá na Cielo, quem tem quanto de ordinária, de preferencial, número de ações, capital social, quantos ordinários, preferenciais. Então aqui tem bastante informação também no site da B3. Você vai ver aqui, vamos ver relatórios.
Então tem aquilo lá que tem no site do RI também, as informações trimestrais, a DFP. Informação trimestral é o resultado parcial, do primeiro, segundo, terceiro trimestre. No quarto trimestre, que fecha o ano, aí chama DFP, que aí é do final do ano, né? 31/12. Aqui são os primeiros trimestres, aí março, junho, setembro, né? E o de dezembro chama DFP. Formulário de referência, cadastral. No formulário de referência, tem algumas informações às vezes importantes, às vezes interessantes, algumas dúvidas você resolve daqui. Então vamos ver, por exemplo, tá pequenininho aí, né? Mas vamos lá, fatores de risco. Aí o Itaú vai falar o que ele considera risco para ele. Tá carregando. Dá para ver aqui já, ó, fator de risco de crédito. Então eles vão explicar, né, como que o crédito é um risco para eles, risco operacional, ó. Então, vamos lá, dependendo da tecnologia, o que nos expõe a eventual disponibilidade de sistema. Então, esse formulário de referência tem algumas informações sobre a empresa que ela submete lá para a B3. Né? O histórico, né? O gerenciamento de risco que a gente estava falando. Ela vai explicar a posição dela lá, projeções. Vamos ver se tem um guidance aqui. Aqui tem a projeção para o exercício de 2019, quanto ela espera de crescimento e tal. Então tem algumas informações. É claro que as empresas boas, geralmente você vai achar isso aí no balanço, né? Mas, em todo caso, é uma forma diferente de acessar. O formulário cadastral tem mais informações assim, objetivas, vamos dizer. Tá bem pequenininho aí, mas tem CNPJ, data de registro, o que mais que tem aqui? Endereço. Né, endereço é irrelevante, mas, por exemplo, o escriturador de ação pode ser uma informação importante. O Itaú, é claro que é a própria Itaú. Mas se, por exemplo, teu informe de rendimentos não chegou e você não sabe de que banco que é, você pode vir aqui e descobrir onde está escriturado para você ir atrás. Então, isso aí. Tem basicamente as mesmas informações lá do RI, estão aqui. Claro que aqui não é um jeito na apresentação tão bonitinha e tal, é algo mais objetivo e padronizado. Aqui tem aquele menu lá dos... o que você no site do RI geralmente está assim, ó, publicações CVM ou fatos relevantes, que Assembleia, comunicado, fato relevante, aqui tem também. Assembleia, fato relevante, comunicado ao mercado. Tem do mesmo jeito no site da B3. Evento corporativo. Tem outras informações legais também. Ó, o segmento que a empresa está. Né, nível 1. Então ela tem TH longo 80% nas ordinárias e nas preferenciais. Então você já tira essa informação. Tamanho do capital social, número de ações. Aqui tem os eventos acionários. Ó. Então os desdobramentos de Itaú, a data que foi, a data com... fator de grupamento, bonificação, outro grupamento aqui, e os proventos em dinheiro, dividendos, juros sobre capital próprio. Então tem bastante coisa aqui no site da B3. Ele não é tão amigável assim, né, com gráficos bonitinhos, mas tem todas as informações que você precisa aqui também, os relatórios, né, tudo que você precisa buscar. Tá certo, pessoal? Eu acho que era isso que eu queria mostrar para vocês. Então, procurem pelo site de RI das empresas. Qualquer uma que você pensar, das mais simples, as mais complexas. Né? Geralmente vai ter, eu acredito que todos tenham. Pelo menos toda empresa que você cogitar comprar vai ter um desse. E procurem lá os resultados. Né? O principal é esse aqui, central de resultados, que vai ter o release de resultado, apresentação... Né, o relatório completo. É legal de ver também quando tiver apresentação institucional. Algumas empresas, inclusive, disponibilizam isso em vídeo, né? Porque aqui, vamos ver lá o da Cielo, você tem o slide, né, que a pessoa apresentou. Né, mas você não tem a apresentação dela, você não sabe o que ela está falando aqui. Algumas empresas, deixa eu procurar, acho que eu tenho uma separada aqui. Por exemplo, aqui o Fleury, ele gravou aqui, ó, se você ver esse vídeo aqui, Investor Day 2018, ele gravou toda essa apresentação institucional da empresa
e botou no YouTube. Então é um vídeo que tem 3 horas de duração. E aqui eles vão explicar tudo em detalhes. O cara do RH da empresa vai falar a política de RH deles. Então é uma fonte bem rica de informação. É claro que você não vai ficar vendo isso aí todo trimestre, mas tem lá à disposição para ver. Então é isso, no site de Relação de Investidores, procurem o que interessar, né, o que você estiver buscando. Basicamente, tudo que você precisa saber sobre uma empresa vai ter aqui. Se tiver alguma coisa que não está, você pode vir aqui. Não vai ser perguntas frequentes. Fale com RI, procure onde tiver o Fale com RI. Geralmente tem um formulário para você mandar, mas você pode escrever o e-mail direto ou ligar lá direto e pergunta para a empresa. Então hoje em dia você tem informação disponível para todo mundo na internet, é só você abrir aí o site da empresa. Vocês viram lá do Sanepar, dá para você acessar até tinha de 2009, né, para frente, então dá para você olhar resultados bem para trás. E outras informações relevantes, na Sanepar tinha o nível dos reservatórios, né, o da STT também tem o nível dos reservatórios deles, quer ver? Né? Apresentações curtas, completas, está aqui o DSGT, tem aqui ó, o nível dos reservatórios de cada barragem deles. Então no site de RI tem o que você precisar. Se você quiser ir direto no site da B3 para ver uma forma mais padronizada, está aqui também, porque os sites de RI são levemente diferentes um do outro. Na B3 a vantagem é que toda a empresa vai ter esse mesmo formato. Aí, vamos procurar outra aqui, por exemplo, que a gente estava vendo lá, a STT. B3. Então, tá aqui. Essa é a página da SGT, vocês veem que é igualzinha do Itaú, tem as mesmas coisas, nome, os códigos, CNPJ, as notícias, né, os dados econômicos, posição acionária. Então aqui tem uma forma mais padronizada. E o que é principal para a gente ir acompanhando, vamos ver no da Tietê aqui, central de resultados. Sai aqui para o lado. Tá aqui, ó, quarto trimestre. Eita, não estou conseguindo abrir. Abriu finalmente. Né? Então você escolhe lá o período. No central de resultados tem o que interessa mesmo, que a gente vai ver mais vezes, que é o release de resultados, né, a apresentação, que às vezes tem o áudio, às vezes não, né, o relatório completo da administração. Então é isso aqui que a gente acompanha aí trimestre a trimestre para ver se a empresa está indo bem ou não. Certo, pessoal? Foi esse acho que eu tinha para falar. Né? Quem tiver dúvidas aí coloca nos comentários. Essa semana ainda eu vou fazer um videozinho bem superficial sobre análise de balanço, mas pelo menos para quem não está acostumado a entender. E a partir da semana que vem a gente começa a comentar os resultados das empresas, né? E estudar o resultado das empresas provavelmente dito. Certo, gente? Então era isso aí. Uma boa noite para todo mundo e até o próximo vídeo. Um abraço.